Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, que bom poder ministrar a palavra para vocês. Eu confesso assim que eu estou cheia do Espírito Santo. É tão bom quando a gente está cheio, né? E eu falo que eu tenho um segredo para estar cheia do Espírito Santo. Você quer aprender? Quem quer aprender aqui? O segredo, hein? Segredo a gente só conta para quem merece, né? Para quem provou da sua fidelidade. Mas na verdade eu sempre falo para os meus discípulos, um copo de água, o que ele precisa para ele transbordar? Quando ele está na boca, assim, cheio de água, como é que ele transborda? Como é que o copo de água transborda, queridos? Uma gota. Se você pinga uma gotinha no copo, ele transborda. Se ele já está cheio, uma gota ele transborda. Mas aí a pergunta, como é que você recebe as gotas do Senhor? Como é que você recebe? Queridos, é rotina, é disciplina. Todo dia meditando na palavra de Deus. O salmista fala no Salmo 1, que o justo medita na sua palavra, na palavra do Senhor todos os dias, de dia e de noite. Ou seja, começa de manhã meditando na palavra e de noite reflete sobre como foi o seu dia, o quanto conseguiu praticar aquela palavra que ouviu de manhã do Senhor. Então esse é o meu segredo. Eu medito todos os dias na palavra do Senhor. E tem dias que fica mais difícil? Tem dias que fica mais difícil, sim. A Érica está caminhando comigo faz um mês já, dia 22, né? Fez um mês que a Érica falou assim para mim: pastor, eu quero meditar com você. Falei, beleza. Então a gente marcou, né? 8 horas da manhã, não dá todos os dias para a gente meditar, mas a gente tem alguns dias já reservado, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente tem estado nessa disciplina, né? É uma disciplina, então ainda não está fácil a gente conseguir na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, mas nós estamos caminhando, já faz um mês. Então já tem aqui vitórias aqui, né, no meu caderninho de meditação, escrever o que Deus fala. Esse é outro segredo, né? E aí estamos nessa disciplina. E disciplina, queridos, é você forçar. Você tem que forçar. Você faz a ginástica do seu cérebro ali, forçando todo dia, até que vira hábito. Então, para mim, a disciplina de estar com o Senhor todos os dias de manhã é hábito. Aí o que eu faço quando eu não consigo parar para meditar na palavra do Senhor, pegar a Bíblia e ler, né? O que eu faço? Quando o dia está corrido, esses dias eu falei com a Érica, né? Quinta-feira, eu organizei meu dia na quarta, porque é assim que eu faço para eu conseguir ter foco no outro dia. Eu organizei meu dia na quarta, daí eu percebi que eu tinha duas coisas diferentes, que era levar o pastor Wagner no médico de manhã e à tarde ir no médico com a minha mãe. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir encaixar tudo aqui? Aí eu pensei assim, eu já sei, não tinha sobrado tempo para limpar a casa. Assim, eu vou gastar meia hora ajeitando sua casa, dando uma ajeitada só. E enquanto eu faço o serviço, eu vou ouvir uma mensagem. Essa vai ser minha meditação. Eu vou ouvir uma mensagem. Depois que eu meditar, eu vou escrever o que eu meditei. Então fiz isso, né? E daí comuniquei com a Érica. Olha, Érica, eu não vou poder quinta-feira, amanhã não vou poder, porque eu vou ter que ouvir a palavra. Falei, até mandei um recadinho para ela. Não vou poder meditar sentada. Vou meditar fazendo as coisas. Então é um recurso que eu também uso, né? Porque tem dias que tem coisas diferentes. Então eu pego e medito em alguma mensagem ouvida. Inclusive hoje eu comecei a ouvir, gente, eu fazia propaganda aqui, hein? Pastor Wagner está a vapor. Ele está produzindo as mensagens que ele faz aqui com a gente, né, na igreja. Ele está editando, colocando música de fundo, e ele coloca lá no YouTube dele, né? Ele coloca no YouTube dele e fez o sermão escrito também para quem quer tirar o sermão escrito para ministrar para outras pessoas. Então eu estava ouvindo hoje, parte da minha meditação foi ouvir também o Deus que fala na tempestade. Gente, muito legal, muito legal. Então você tem o hábito de ouvir pessoas, ouvir pastores, agora comece a ouvir o pastor no YouTube, que ele está lá no YouTube, né, pastor Wagner? E meu outro segredo é escrever. Esse caderno aqui é só meditações que eu faço, que eu escrevo, tá?
Então escreva, mesmo que seja só uma frasezinha, escreva aquilo que você está entendendo que Deus está falando com você. Isso te ajuda muito, porque tem dias que fica muito difícil a gente ouvir a voz de Deus, sabia? Dias de mais tribulação, dias mais pesados, dias difíceis, dias que você tá mais triste, angustiado. Parece que vem aquele turbulhão de coisas assim, e a gente pensa, cadê Deus nessa situação? Cadê Deus na tempestade? Cadê Deus? E aí é onde eu recorro ao que Deus já falou. Porque se Deus não está falando, é porque Ele já falou. Se a voz dele não está tão audível assim, é porque Ele está falando no sussurro, como para Elias. Não estava no vento, não estava ali, não estava aqui, mas estava na brisa suave. Então Deus, às vezes, Ele nos fala, só nos lembra daquilo que Ele já falou. E se você tem escrito, fica mais fácil. Então eu volto, muitas vezes eu volto, né? Por exemplo, estou no dia 24 de julho, dou uma passadinha lá. O que Deus falou comigo no dia 24 de abril? O que Deus falou comigo em maio? O que Deus falou comigo em janeiro? Então é muito gostoso você perceber que Deus é um Deus que está com você todos os dias. E Ele está na tua história. Ele está na tua história. Ele caminha com você há muitos anos. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, em Efésios fala que antes da fundação do mundo, Deus já nos tinha escolhido. Entende isso? Antes da fundação do mundo, quando Deus fez o mundo, Ele fez pensando em cada um de nós. Então, é um conhecimento, como diz o salmista no Salmo 139, é um conhecimento tão grande, que a gente não consegue entender quem Deus é. E aí Ele vem na pessoa de Jesus, para ficar mais fácil da gente entender quem Ele é, né? Na pessoa de Jesus que nasceu de mulher, que foi homem, para a gente poder ficar então mais perto de Deus. Que não tem como você estar perto de Deus se não for através de Jesus, ok? E aí uma outra dica, eu já dei a dica de você meditar na palavra de Deus de manhã, ao final do dia avaliar como foi a sua prática da palavra de Deus. Então meditar, ficar pensando em como você obedecer ao Senhor. E a sua gota, você vai recebendo gota, todo dia uma gotinha. E se o seu vaso, se o seu copo não está rachado, aí você vai só se enchendo. E aí de repente você está num patamar que um pouquinho da presença de Deus você já transborda. Então hoje a presença de Deus foi muito grande aqui no nosso meio. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Então um pouquinho da presença de Deus você já transborda. Então hoje eu estou transbordando. Mas o segredo é esse: estar cheio de gotinha em gotinha, ser cheio de gotinha em gotinha. E aí você transborda. Cada gotinha que chega você já transborda, né? Então eu estou aqui falando com o Espírito Santo, porque eu tenho tanta coisa para passar para vocês, tanta coisa que está aqui no meu coração, que eu preciso que o Espírito Santo me norteie aqui, porque dá vontade de falar 2, 3 horas, mas eu sei que você não vai aguentar. Então vamos no limite do tempo, né? E Deus tem algo novo para você, sim. Deus tem algo novo. Esteja aberto ao novo. E aí falei sobre meditar na palavra. Falei que quando eu estou com os dias mais que eu preciso, né, fazer algumas coisas extras, eu escuto uma mensagem. E aí também uma outra coisa que eu medito é em música. Eu medito em músicas. Então quando uma música cola, sabe quando a música cola? O Davi Henrique, ele fica cantando: sua bondade me seguirá, Senhor. Bonitinho, ele fica cantando, mas ele canta só esse pedacinho, né? E aí a gente fica tentando ensinar outros pedaços para ele, mas colou esse pedaço, colou na és fiel, né? És fiel em todo tempo tu és tão bom. Ele fica cantando, né? Então às vezes tem música que cola na sua cabeça. O que você faz com essa música que cola? Medita nela. Fala assim: puxa, mas o que eu vou meditar, né? A Bíblia tem tantos livros, o que eu vou meditar? Então, faz isso. Perceba o que Deus está falando no culto e medita mais no que Deus está falando durante a semana. Vai ouvir a mensagem novamente. Lá no Facebook tem todas as mensagens
de todos os domingos na nossa página. Vai lá e ouve de novo e medita de novo. Colou uma música aqui do louvor na sua cabeça? Pega no celular, ouve mais a música e começa a pensar sobre ela. Pensa assim, o que será que diz a Bíblia sobre essa música? Onde será que o autor se baseou para fazer essa música? Então começa a pensar, a pensar, a pensar e meditar. E aí, queridos, a palavra do Senhor em Jeremias, que eu já li para vocês, né, ela fala de que o Senhor é nosso abrigo, né? Fala ali que Ele é a nossa força, nossa fortaleza e nosso abrigo. O primeiro texto que eu li para vocês, em Jeremias 16. E aí, uma música colou em mim, que é essa música chamada Abrigo. E eu fiquei com duas frases na minha cabeça, que diz assim: tem dias que o fardo pesa, tem dias que o peito aperta. Esses dois pedacinhos grudou. E eu ficava só cantando isso, cantando. E eu voltava, eu cantava esse pedacinho. Tem dias que o fardo pesa, tem dias que o peito aperta. E eu pensava assim, né? Daí eu falei assim, peraí, deixa eu parar. Se essa parte grudou, o que será que Deus quer trazer ao meu coração? Então eu comecei a pensar, por que o fardo tem pesado? O que está pesado para mim? Eu não vou revelar para vocês porque é algo íntimo. Mas eu comecei a pensar, por que essa parte da música fez tanto significado para mim? O fardo está pesado, o peito está apertando. Então eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, eu estou sentindo o fardo pesado nisso, naquele outro, nessa situação aqui, o fardo está pesado. E o que eu posso abrir para você é que o fardo estava pesado todos os dias para fazer minha rotina diária. Limpar uma casa, fazer o almoço, cuidar do Davi, fazer a minha pós-graduação, ter disciplina para minha pós-graduação. Então, muito do que estava pesado era a rotina do dia a dia. Isso estava assim me angustiando. Por que, Senhor, que eu não consigo realizar todas as coisas que eu quero no dia? Então eu fui para Deus, né? Falei assim, está pesado, Senhor, o meu dia a dia está pesado. Eu muitas vezes coloquei para Deus assim, Senhor, muitas vezes eu faço meus alvos no dia anterior, organizo o meu dia, e às vezes eu não consigo me obedecer. Às vezes eu não me obedeço naquilo que eu já programei do meu dia anterior. E eu comecei a colocar todas essas coisas diante de Deus, e eu pensei assim, mas o que a palavra do Senhor fala sobre fardo pesado? O que a palavra do Senhor fala? Vem à tua mente aí alguma coisa? O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Jesus fala? Ah, claro, me veio à mente, né? Mateus 11, do 28 ao 30. Vamos ler e vamos meditar nessa palavra. Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Versão Nova Internacional. É Jesus falando: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, eu também gosto de ensinar para vocês, para as minhas discípulas e meus discípulos, como meditar na palavra. Uma das formas de você meditar é fazer o que eu fiz, perguntas. Você faça perguntas para o texto, perguntas, ok? E aí a minha primeira pergunta foi: que ordem Jesus dá nesse texto? Vamos olhar ali, procura descobrir, olha para o texto e perceba quais são as ordens que Jesus dá nesse texto. São 3 ordens. A primeira diz: vinde a mim. A primeira ordem, vinde a mim. A segunda ordem: tomem o meu jugo. Terceiro: aprendam de mim.
Muitas vezes, quando a gente está angustiado, quando a gente está sentindo peso, que a vida não está fácil, que está difícil, porque a gente sabe que a vida não é fácil. A vida tem as suas dificuldades. Nós temos muitos leões que a gente mata todos os dias. Mas será que eu e você temos conseguido ir ao Senhor e falar com Ele do quanto está difícil? Ou será que você tem vergonha de Deus? Ou será que porque você está tão emaranhado nas suas dificuldades, você não consegue parar para ir até Jesus? Então essa é a primeira ordem. Vá até Jesus. Vinde a mim. Jesus está te convidando. Vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E aí qual é a consequência? Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Olha que lindo. Mas continua. Tome o meu jugo. Jesus está falando para tomar o jugo dele. Por quê? Porque depois da cruz, meus amados, a gente faz tudo com Jesus. Porque você se torna um com Jesus. Depois que você recebe o Espírito Santo, você recebe a Jesus no seu coração. A Zeni vive repetindo. O nosso espírito se une ao Espírito de Deus e eles se formam um. Nós nos unimos com o Espírito Santo de Deus. Então não tem mais separação. Você e Jesus fazem todas as coisas juntos. Então Jesus vem do seu lado e Ele caminha com você para levar, para levar esse jugo, para trabalhar, para agir nas ações. Então é Jesus e você. O jugo, e esse jugo não é pesado, né? Esse jugo está falando aqui, qual é a palavra que ele fala? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo é o quê? Fardo é aquele que você às vezes se coloca nas costas, né? Um saco cheio de coisas e leva o fardo, certo? Leva o fardo. E esse fardo também é leve. Então a vida com Jesus, ela pode ser leve. A sua vida pode ser leve. Tem as dificuldades? Tem, mas querido, agora nós estamos com Jesus. A vida com Jesus é diferente. Ele te ajuda. E uma das coisas assim que me marcam muito é que Jesus é um Deus do cotidiano. É momento a momento Ele te ajuda. Ele quer estar com você. Ele quer fazer as coisas com você. Tá? E são coisas simples. Ele quer escovar os dentes com você. Ele quer fazer a comida junto com você. Ele quer estar no seu trabalho, fazendo as coisas do seu trabalho junto com você. É todo o momento. Nós temos um Deus que não está distante, mas nós temos um Deus que está muito perto de nós. Muito perto, porque Ele está dentro de nós. Dentro. E isso, você precisa entender e vivenciar isso. Até o seu pensamento, você não precisa mais pensar sozinho. O Espírito Santo está dentro de você, no seu pensamento você pode pensar com Jesus. Pois é, Deus, nós precisamos fazer isso, né? Como que nós vamos resolver isso, Jesus? Como que nós vamos resolver isso? Jesus, eu preciso de disciplina para levantar todos os dias. O que nós podemos fazer? Coloca o relógio para despertar, deixa o relógio longe, deixa o relógio na mesa. E daí você tem que levantar da cama e vai até a mesa e levanta. Então são coisas simples que o Espírito Santo pode nos ajudar, que Ele pode nos levar a vivermos uma vida mais leve. Muito bem, vamos meditar um pouquinho mais, porque o Senhor fala assim: aprendei de mim. Essa é a outra ordem. Primeira, vinde a mim. Segunda, tomem o meu jugo. E a terceira, aprendam de mim. Mas aprender o quê? Olha de novo a pergunta. Aprender o quê de Jesus? Vamos dizer, ser manso e humilde. É isso que nós temos que aprender de Jesus. Sermos mansos e sermos humildes. Tá ok? Mas aí, uma outra pergunta. Porque é de pergunta em pergunta que você vai meditando na palavra. O que é ser manso? O que é ser humilde? Aí vamos lá, vamos procurar no dicionário. Vamos ver, porque tem aí também o celular que nos ajuda a meditarmos mais na palavra. Vamos investigar o que é ser manso. E eu fui lá, investiguei o que é ser humilde, fui lá. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, queridos, é meditação, é resultado da minha meditação
do dia 24. Do dia 24 de junho, faz um mês. Um mês que Deus me deu essa palavra, que eu meditei nessa palavra. E eu sabia que ia chegar o dia certo de falar com vocês, né? E a Érica foi a primeira que eu ministrei, que no dia 24, falei, Érica, eu já meditei. E mandei para ela, porque eu acordei 5 horas da manhã, né? E quando eu acordo cedo, assim, que desperta, eu já sei que Deus quer me falar alguma coisa importante, já fui direto, falei, deixa eu meditar. E aí fiquei 1 hora e pouquinho com o Senhor falando, e eu ouvindo, e daí resultou nessa meditação. Então vamos lá, ser manso. Uma pessoa mansa, queridos, ela sabe a força que ela tem, ela sabe, só que ela não precisa explodir, ela não explode, ela age na força que é pedido. Se é pedido mais força, ela então põe mais força. Eu vejo muito isso na vida do pastor Wagner, porque ele é um homem manso, né? Vocês já perceberam que ele é um homem manso. Então com o Davi, ele trata o Davi com carinho, vai ensinando, vai e tal, mas chega um momento que ele, filho, papai está falando, é assim, assim, assim. Então ele coloca a sua autoridade, ele exerce a sua autoridade. Então a pessoa mansa, ela sabe a sua força, e ela sabe agir de acordo com a necessidade da força que está exigindo ali. Então eu penso muito também no cavalo, né? O cavalo também é uma demonstração de mansidão. Só que o cavalo também é muito forte. E na hora que precisa que ele seja forte, ele é forte. Então ser manso é isso. É saber a força que você tem e usá-la da forma correta. Isso que é mansidão. Aí a gente vai para Jesus novamente. Então Jesus também era manso. Sempre manso, sabendo colocar as palavras certas. Mas quando chegou lá, naquele episódio do templo, que ele viu o templo como um lugar de venda, um lugar de comércio, as coisas sendo feitas da forma que não era para ser feita, em desobediência ao que Deus tinha mandado. O que ele fez? Ele começou a virar todas as mesas, a falar com autoridade, começou a expulsar de lá os cambistas e agiu então com autoridade no momento que precisava ser mais forte, mais autoridade, mais austero. Então é isso. Ser manso é aprender a exercer a sua força de acordo com a necessidade. Ok? E aí ser humilde. O que é ser humilde? Então, no meu treinamento missionário em Jocum, eu aprendi o seguinte conceito de humildade. Humildade é aquele que sabe quem é. Ele sabe quem ele é. Humilde é esse que sabe quem ele é. E aí eu fui meditando sobre isso, procurando os significados na palavra, no dicionário, né? Fui procurando e tal. E aí eu entendi e fiz meu próprio conceito de humildade. Humildade é saber quem eu sou, com minhas qualidades e limitações. Saber viver estas qualidades e limitações sem desprezar os outros, sem me gloriar, sem me orgulhar. Ter atitudes de submissão, que é ajudar a missão de outros, né? Subir é embaixo, ajudando a missão de outros. Então, quando a gente entende quais são as nossas qualidades, quais são então as nossas limitações, nossos defeitos, apesar que eu não gosto muito dessa palavra, nem a psicologia usa muito nossos defeitos, mas as nossas limitações. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de viver. Quando você se conhece, fica muito mais fácil de você viver. E Jesus, ele sabia quem ele era. Uma coisa que eu fico muito impressionada é quando Jesus tinha 12 anos. Porque 12 anos é uma idade, no judaísmo, um ritual de passagem do menino para o homem. Nas culturas anteriores não há a adolescência. A adolescência é uma invenção da psicologia de mais ou menos uns 120 anos. No finalzinho do século XVIII,
foi inventado a psicologia. Então dizem, né, em algumas culturas ainda não tem essa fase da adolescência. Da fase de criança já, então o adolescente, ó, o menino já se torna homem. E no judaísmo também é assim. Com 12 anos há um ritual de passagem do menino e ele se torna homem para a sociedade. Mas o que eu acho muito interessante é que com 12 anos Jesus já sabia quem ele era. Então vamos lembrar um pouquinho da história. Jesus foi com os seus pais para Belém, Jerusalém, e eles foram no evento, se eu não me engano, outro censo, e aí Jesus ficou sozinho. E os pais, olha que pais que confiavam em Jesus. O menino tinha 12 anos, eles foram numa caravana, e aí os pais de Jesus voltaram, e passou-se alguns dias, se eu não me engano, 1 ou 2 dias, eles, de repente eles perguntaram, mas cadê Jesus? Aí que eles foram notar a ausência de Jesus. Olha que pais mais liberais, né? Deixaram Jesus à vontade, e de repente sentiram falta de Jesus, e aí eles voltaram. Quando eles voltaram, eles foram procurar Jesus. E eles encontraram Jesus onde? No templo. No meio dos anciões, dos sacerdotes, falando da palavra de Deus. E ali, falando do seu conhecimento da palavra de Deus, das escrituras. E estava ali. Foram 3 dias nessa ida e volta. E aí então, os pais questionam, mas Jesus, tal. Daí ele fala assim, mas como? Vocês não sabiam que eu estou aqui na casa do meu pai? Eu estou na casa do meu pai. Ali ele já sabia que ele era o filho de Deus. Que ele era o unigênito de Deus, o primogênito de Deus. Porque primeiro Jesus foi o unigênito. E ele veio então para nos salvar na sua obra da cruz, para se tornar o primogênito. E isso é tremendo. Ele sabia quem ele era. Então a humildade é você saber quem você é. Humildade é você se conhecer, saber das suas qualidades, saber das suas limitações, e que isso não te atrapalhe no seu dia a dia. Então foi isso que eu meditei muito. Ser humilde é saber quem eu sou, me conhecer e não deixar que minhas qualidades e limitações não me atrapalhem de viver o que eu tenho que viver, de vencer minhas tarefas diárias, de me obedecer, de não me auto-sabotar. Então o que eu posso dizer da prática dessa palavra, e eu estou muito feliz porque eu tenho realmente conseguido acordar mais cedo, acordar no mesmo horário, porque o cérebro, aqui já fica a prática para você. A neurociência fala que o cérebro adora a rotina, porque é muito mais fácil, ele não precisa pensar. Ele já está atrás de uma rotina, de um hábito, ele já pensou e estabeleceu isso como padrão. E aí então fica fácil para o cérebro, né? O padrão, a rotina, o cérebro adora isso. Então, eu tenho me disciplinado, eu tenho falado não. Só que também, gente, a neurociência fala, e eu vejo isso de forma prática com Deus. Deus, ele quer te ensinar uma coisa só. Eu sempre entendi isso. É uma coisa só que Deus te ensina. E devagar, aí terminou aquele ensino, ele passa para outro ensino. Então, se você pegar essa sacada, muita coisa vai mudar na sua vida. Você está passando por uma dificuldade hoje, pergunte para Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou te dizendo aqui que Ele quer que você seja manso e humilde. Tá, mas o que Ele quer me ensinar? Mansidão ou humildade? É uma coisa só por vez. Eu entendi, depois dessa palavra, que o que Deus estava querendo me ensinar é sobre humildade. Me conhecer. E não deixar que as minhas qualidades e as minhas limitações, meus defeitos, me atrapalhem no meu dia a dia. De fazer escolhas e de viver o que Deus planejou para mim. Então eu foquei nisso. Me conhecer. Não deixar, não me auto-sabotar. E aí então eu tenho tido vitórias. Posso dizer que tenho conseguido praticar essa palavra. Então falei para vocês, um ensino por vez. Meu foco é acordar todos os dias no mesmo horário.
E tenho vencido, tenho acordado todos os dias no mesmo horário. Hoje o despertador tocou e eu falei, pensei, vou ficar um pouquinho mais na cama. Eu falei, opa, tenho um sermão para preparar, tenho um sermão para digitar. Não vou ficar na cama, vou levantar. Melhor coisa que eu fiz, porque o Davi Henrique acordou 9 horas da manhã. E aí meu sermão não ficou digitado não, ficou só no caderninho, porque não deu tempo. Mas tá bom. Então, é vitória em vitória. E eu pergunto para você, o que Deus está te ensinando sobre você mesmo? O que você tem que aprender sobre você mesmo? Qual é o ensino? E aí vem o segredo, outro segredo muito importante, tá? Para terminar, nós vamos abrir a palavra em Oséias. Oséias fica antes de Miqueias. Não, errei. Oséias, Joel, estou lembrando da musiquinha. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias 6:3. Já estou terminando, fica ligado aí. Estou terminando, mas talvez a sua bênção está agora no finalzinho, então não distraia. Talvez o algo novo do Senhor esteja aí para você no finalzinho, fica ligado. Continua me ouvindo. Então, Oséias 6:3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então aqui tem a grande sacada. Você precisa conhecer o Senhor e se esforçar, que é o que eu falei, de você ter a disciplina da sua meditação diária com o Senhor. Então se esforçar é a disciplina. E aí ele vem. Ele vem com a chuva no seu tempo certo e no seu tempo também fora do tempo. Uma outra versão fala sobre a chuva serôdia. Nem sei se estou falando certo a pronúncia. Mas essa chuva é uma chuva que vem fora do tempo. Os meninos, eu garanto que eles oram a Deus por isso, por chuva fora do tempo, né? Para a colheita, para dar certo a colheita, para vir a colheita no tempo certo também. Então Deus, ele vem no tempo certo e fora do tempo. E fala da chuva temporã também. Outros textos falam da chuva temporã, que é a chuva antes do tempo. Então tem a chuva antes do tempo temporã, a chuva no tempo certo e a chuva serôdia fora do tempo. Então, ou seja, gente, em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo o Senhor está conosco e quer que nós o conheçamos. Quer que nós o conheçamos. Mas a grande sacada que eu tenho para te falar é o seguinte: quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se você conhece Deus, você entende quem você é, a sua imagem e a sua semelhança. E a outra verdade também é verdade, que a psicologia nos ajuda. Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente conhece Deus também. Isso é uma via de duas mãos. Conheça Deus e você vai se conhecer. Se conheça e você vai conhecer mais de Deus. Ok? Então grava no seu coração. O Senhor quer te ensinar. E se você aprende a ser manso e a ser humilde, você prova do descanso do Senhor. Você prova do fardo suave e do jugo suave e do fardo leve. E a sua vida muda completamente. Você começa a viver dias sobrenaturais. Você começa a viver dias de abundância. E todos os dias são dias na presença do Senhor. Todos os dias são dias de experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero que você ouça agora uma canção. Fica de pé. Passa aí para nós então. Essa canção. É essa mesmo. O meu combustível
aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Amém. Obrigada, queridos. Pode ir abaixando. Eles colocarem lá. Eu quero falar da visão que eu tive no começo do culto e durante o louvor. Então, o que acontece? Existe na palavra de Deus vários dons espirituais. E um dos dons é o dom de visão, que sempre vem com algo que Deus quer falar. Então, eu já ensinei para os meus discípulos que quando Deus dá uma visão, a gente precisa estudar o que ela significa, né? Às vezes o profeta entrega a visão e aí a gente precisa meditar, de novo vem a palavra meditar, ruminar o que significa essa visão. Então, quando a gente começou aqui no culto, que eu dei a palavra, eu já vi chuvas aqui, né? Eu vi várias nuvens aqui, não nuvens pesadas de chuva, mas e daí eu fui pensando, né? Falei, Senhor, chuva, né? Aí o Senhor me falou exatamente da chuva serôdia, que é a chuva que vem depois do tempo. Então, se vocês estão buscando algo de Deus, continuem a buscar, que vai chegar, né? Fora do tempo, vai chegar. E aí também lembrei daquela música, né? Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Então, essa é a palavra para vocês. Aí depois eu vi o sangue de Jesus. Eu vi o sangue de Jesus, né? O vermelho cobrindo vocês, que é o sangue. E a palavra de Deus fala que o sangue nos purifica de todo mal. Então, se você tem passado pelo mal, se você está sentindo que você está vivendo num tempo em que Satanás está te oprimindo, que você está sentindo
que o mal está sobre você, o Senhor disse: basta, o meu sangue te purifica de todo o pecado. Eu tenho salvação para você. Eu não tenho perdição para você, eu tenho salvação. O meu sangue passa sobre você. E aí nós podemos jubilar e celebrar, porque esse sangue nos purifica para sempre. É para toda a eternidade. E se você tem tido dificuldade, você tem pecado na mesma tecla, tem pecado sempre os mesmos pecadinhos, os pecados de estimação. Então Deus quer te dizer que há vitória para você. Ele vai te dar vitória, por mais que seja difícil o pecado que você tem enfrentado todos os dias, né? A tentação todos os dias. Mas Deus já te deu vitória, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, confissão. Confesse a Deus aquilo que está te atrapalhando, aquele pecado de estimação, e receba o perdão de Deus. Amém? Então Deus tem purificação para vocês também. Mas o fogo não é só purificação das coisas más, é um refinamento. É um refinamento. Então Deus quer levá-los para um outro nível de santidade. Um nível que você vai falar assim: nossa, mas antes eu assistia essa televisão aqui, essa série, mas agora tem algo me incomodando, parece que eu não consigo mais assistir. Então, purificação, um nível mais alto de santidade. Em coisas simples você vai ver: nossa, mas antes eu fazia isso, agora parece que tem algo que não está mais legal fazer isso. Essa roupa que eu vestia estava boa, mas agora eu vou em frente ao espelho e parece que não está legal essa roupa. Parece que essa roupa que eu estou vestindo não combina mais com uma mulher e com um homem de Deus. Então Deus tem essa purificação, esse refinamento, um patamar mais alto de santidade. E aí depois Deus veio um trovão. Não é trovão, é raio, né? Veio um raio. E daí escutei o trovão e o Senhor falou assim: eu quero falar com esse povo de forma mais audível. Então, além da purificação, porque na verdade a palavra diz que que a santidade, aqueles que são santos verão a Deus. Então a santidade nos leva a ter um refinamento, novamente um refinamento da voz de Deus. Então vocês vão começar a ouvir a voz de Deus com mais clareza, mas isso vai ser como consequência das suas escolhas de santidade. Das suas escolhas de santidade. Isso vai te levar para um refinamento, para você ouvir a voz de Deus com mais clareza, né? Essa é a palavra, com mais clareza. Então a voz de Deus vai ficar mais nítida para vocês como consequência da santidade. Amém? Quem recebe aqui essas palavras? Amém? Diz: eu recebo o novo do Senhor na minha vida.